fuga da dor principalmente, assim. Existe uma grande confusão, sendo bem direto, na minha visão, entre conforto e felicidade para essas pessoas, em que elas se julgam felizes, mas na realidade elas só estão afundadas na zona de conforto. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo da Titã. A gente estava conversando antes o como é difícil pra gente entender aquelas pessoas que meio que estão passando na vida só. Elas não têm nenhum objetivo maior, elas não almejam nada grandioso. Se tu pergunta pra elas qual é o objetivo delas, o que elas estão querendo alcançar no momento, elas dizem, não sei. E daí se tu tu força assim, tenta cavar mais, elas vão dizer, depois de pensar um tempo, não sei, trocar de carro, melhorar um pouco a minha casa, e meio que fica por isso. E tá tudo certo com isso, se as pessoas são felizes levando a vida delas assim, show, eu não tenho nada com isso, ninguém tem nada com isso, mas me intriga assim, me intriga como a pessoa pode simplesmente ser um passageiro e estar ok, e simplesmente estar sentado no barco e deixar ele à deriva, não buscar nada, porque daí, como é que é o trabalho dessas pessoas? Eu não consigo imaginar um trabalho que seja diferente de simplesmente pagar as próprias contas para poder sobreviver. Nada além de sobreviver. E daí eu fico pensando, cara, cadê a graça aí? Né? Porque por mais que faça muito sentido e tenha a graça de viver no momento e estar presente, e gratidão e contemplar as coisas, eu acho difícil viver uma vida apenas assim se tu vive num mundo capitalista de que tu precisa trabalhar para pagar tuas contas e buscar as coisas, porque daí 8 horas do teu dia vão ser algo que tu provavelmente não gosta de fazer ou tá fazendo só para ter os recursos para poder sobreviver. Porque para mim faz muito mais sentido, se tu quer viver uma vida assim de pura contemplação, de não almejar nada, de não buscar nada, faz muito mais sentido tu ir viver numa casa do campo, daí tu planta a tua própria comida, tu fica ali e vive contemplando apenas. Mas até isso exigiria esforço, né, meu? Até isso exigiria que as pessoas, elas não nasceram nesse ambiente, que elas se colocassem num desconforto de ir para um lugar onde elas não conhecem ninguém, que elas não sabem fazer isso, para tentar ter essa vida. Então eu acho que essa justificativa, ou essa alternativa para as pessoas, seria totalmente inviável elas fazerem isso, na minha opinião, sendo que elas não fazem o extra na vida delas que elas têm agora. Mas para mim é totalmente injustificável elas não fazerem nada com o mindset que eu interpreto que elas têm, que é o de fuga da dor principalmente. Assim. Existe uma grande confusão, sendo bem direto, na minha visão, entre conforto e felicidade para essas pessoas, em que elas se julgam felizes, mas na realidade elas só estão afundadas na zona de conforto. E aí elas julgam por felicidade a fuga do desconforto, e não necessariamente a busca por algo excitante, a busca por algo que vai tornar elas pessoas realizadas. Então elas passam os dias evitando desconfortos, evitando ter que fazer um trabalho extra, evitando ter que colocar 1 hora a mais, evitando ter que acordar mais cedo. Qualquer coisa que vai exigir, essas pessoas elas colocam pra longe e aí elas se sentem bem. Mas elas se sentem bem porque elas evitaram de passar desconforto, evitaram de ter que colocar esforço. E não necessariamente porque elas buscaram um prazer, porque elas buscaram uma atividade legal que muitas vezes exige um desconforto. E não foi só uma pessoa que eu conheci que é assim, foram várias já que eu conheci e tive essa conversa. E é engraçado porque se tu pergunta pra elas o que elas fariam se elas ganhassem na Mega Sena, a resposta mais comum que eu obtive é eu iria investir esse dinheiro. Eu ia, investir, daí a maneira do investimento varia, mas basicamente qual a resposta elas estão dando quando elas dizem investir? Ter uma certeza que esse dinheiro não vai acabar. É isso? Basicamente, se tu der muito dinheiro para elas, elas teriam certeza que aquele dinheiro não ia acabar. E fica aí a resposta. Ou seja, claro que no fundo deve ter, não acabar para continuar tendo conforto, né? E é isso. E esse é o objetivo, e é isso, e isso para mim não faz sentido. E daí tu pode perguntar, como eu me perguntava, que era, cara, é porque essa pessoa simplesmente não se deu conta ainda.
que tu pode melhorar, que tu pode buscar mais coisas, que essas coisas são possíveis. Porque se a pessoa tem pra ela que na verdade é uma realidade muito distante, ela conseguir impactar o mundo, ela conseguir mudar o próprio mundo, de que se ela coloca esforço os resultados vão vir, se ela tem isso como algo impossível na cabeça dela, aí beleza, aí pra mim faz sentido ela meio que ter essa vibe de quem desistiu de buscar coisas mais ou nunca considerou isso, se ela não se conscientizou que essas coisas são possíveis e acreditou que isso é possível pra ela. Mas, engraçado, porque a maioria das pessoas que eu vejo que são, assim, digamos, mais apática em relação a viver, eu fiz o meu melhor para expressar para elas que é possível tu buscar mais, que faz muito sentido tu querer desenvolver para viver mais, para experienciar mais. E mesmo assim, eu não sei se eu não consegui tirá-las da Matrix ou se simplesmente elas deram uma espiada, assim, como é que é fora da Matrix, mas... Não, mas mesmo assim eu quero ficar aqui. É que eu acho que é muito difícil tu conseguir convencer alguém a ter esse tipo de sinceridade consigo, que vai doer, pra elas admitirem essas coisas, pra elas mostrarem pra si mesmas que de repente, peraí, eu tô deixando muita coisa na mesa, eu tô deixando muita possibilidade de ser feliz aqui que eu não tô indo buscar. Então isso iria doer, e é muito difícil a gente convencer pessoas só falando, sem fazer elas passarem por experiências. Tanto que até nós, né, muitas vezes a gente pode não se lembrar porque a gente de repente começou com essa mentalidade de buscar algo mais muito cedo. Mas a maioria das pessoas vem com essa vontade de criar alguma coisa diferente, de estar disposto a passar desconforto por causa de experiências que tiveram, por causa de vivências que eles passaram e sentiram na pele o que pode ser a outra alternativa, né? O que pode ser fazer outras coisas. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que, assim, eu acho que todo mundo tem dificuldade de admitir certas coisas para si. Só vai mudando o nível de dificuldade, né? Vai mudando o nível de intensidade com que tu propõe para aquela pessoa e ela se sente nervosa a ponto de não querer olhar. Para nós, por exemplo, em determinado momento, foi até abrir um canal no YouTube, entendeu? A gente tinha certa dificuldade de conseguir olhar para aquilo e encarar aquilo como uma realidade. Até o ponto que a gente foi tendo experiências e foi ficando inegável, e aí a gente olhou para aquilo ali e abraçou, tá ligado? Começamos a postar vídeos e dar a cara a tapa. Fomos perdendo medo e as coisas foram se desenvolvendo. Mas eu acho que essas pessoas, elas estão se negando a um nível muito básico. Se a gente fosse para a pirâmide de administração lá dos níveis de evolução do ser humano, né? Para mim, essas pessoas, elas basicamente só atingiram os níveis principais, que é alimentação, teto e o mínimo... Pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow. E o mínimo conforto. Mas nada de autorrealização, nada de autoestima elevada, nada de grandes objetivos alcançados. E isso pra mim é que é a felicidade. A felicidade tá ali, né? Senão nós seríamos... Qual que é a diferença para um animal, né? Que só tá vivendo, que só tá sobrevivendo, tá buscando a sobrevivência o tempo inteiro. Enfim. Eu fico um pouco triste por essas pessoas, porque todo mundo começou a vida assim, né? Ninguém... vamos chamar isso de sair da Matrix, tá? Perceber que tu pode muito mais, que as tuas ações impactam, que tu consegue trazer resultados para ti. Se tu coloca o esforço, se tu faz um esforço inteligente, né? Tu consegue alcançar os objetivos que tu busca. Vamos chamar isso então de sair da Matrix. E ninguém nasce assim, né? Isso é um negócio que tu te dá conta um dia, né? E começa a fazer para acontecer. Então eu fico um pouco triste por essas pessoas, porque eu penso assim, cara, tudo bem, ela é feliz atualmente. Ou não é, pelo menos ela diz que é, né? E eu fico feliz por ela, então, nesta parte, por ela ser feliz. Mas eu fico triste, ao mesmo tempo, porque eu descobri tanta felicidade ao, então, entre aspas, sair da Matrix. E eu vejo que outras pessoas que saíram também descobriram muito mais felicidade e buscam seus sonhos e vão alcançando eles e sendo cada vez mais realizadas. E, consequentemente, a pessoa que sai da Matrix acaba descobrindo o momento presente, o agora, e consegue ter uma contemplação muito maior e ser muito mais feliz diariamente. Ela entende gratidão e consegue aplicar conscientemente a gratidão e fica mais feliz ainda. Ou seja, eu fico triste por essas pessoas que não saíram da Matrix, porque tem muito mais felicidade fora dela, entende? Sim, tu consegue ser feliz dentro dela, mas tem muito mais felicidade fora dela. E daí a sensação que eu tenho é tipo,
Olha só quanta felicidade tem do outro lado. Sim, exige esforço, exige sair da tua zona de conforto, mas em troco de uma felicidade muito maior. E as pessoas não quererem ou não quererem enxergar, ou talvez não conseguirem enxergar, isso me deixa meio triste. E eu poderia encarar isso, e por um pequeno momento eu encarei com uma certa prepotência minha, né? Eu me achei assim, mas talvez eu esteja me achando superior em pensar dessa forma, né? Mas depois eu vi que, cara, não é. É simplesmente como é. It is how it is, sabe? Tem um grande ensinamento que a gente já compartilhou nos vídeos nossos, que remete exatamente ao que tu comentou, de a pessoa realmente acreditar que é possível ela obter certas coisas, dela criar a própria realidade, que a gente compartilhou no vídeo sobre o Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs, um dos vídeos mais famosos dele, de quando ele era mais novo, ele comenta que ele teve uma grande realização em algum momento, quando ele olhou ao redor e ele percebeu que tudo que foi criado ao nosso redor, cara, foi criado por pessoas, e provavelmente pessoas tão inteligentes quanto tu, na maioria das coisas, né? Essa mesa, esse sofá aqui, os quadros, a janela, enfim, tudo isso foram criados por pessoas que não necessariamente são mais inteligentes que tu. Então, por lógica, tu poderia ter criado também algo que tá ajudando as pessoas e algo que tu realmente gostaria de estar fazendo em troca de valor, em troca de dinheiro, no caso, né? Só que essa noção realmente ela não vem, né, cara? E eu vejo isso como sendo um maior impedimento também. Eu vejo que nós vamos sempre evitar o desconforto enquanto que aquilo ali não vale a pena. Enquanto a gente acha que aquilo ali não vale a pena, a gente vai evitar passar o desconforto. E se a gente não acredita que a gente é capaz de superar aquilo e que vai atingir algum resultado legal, pra que a gente vai se colocar naquele desconforto? Pra que a gente vai se colocar naquele caminho ali? Não, a gente não é masoquista. O ser humano, instintivamente, ele vai ficar na zona de conforto. Só que aí tu perde toda a parte legal, que é criar a tua própria realidade, que aí tem todas as realizações que vêm a partir disso, né? Isso que a gente está fazendo é algo que a gente tomou nas rédeas e nós estamos criando de acordo com a nossa visão, de acordo com aquilo que a gente acredita, e isso traz muita realização. Isso é criar a própria realidade, não necessariamente é criar um negócio. Pode ser tu empreender dentro da tua própria empresa, pode ser tu fazer alguma coisa legal, mas fazer aquilo que tu quer fazer de verdade e não ser guiado pela realidade dos outros. Normalmente quando a gente usa outras pessoas de exemplo, tipo o Steve Jobs, o Bill Gates, o Tony Robbins, etc., o Arnold Schwarzenegger, a desculpa que as pessoas dão é que, não, mas aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é especial, aquela pessoa é um ponto fora da curva. E vamos pensar em questão de talento, tá? Sim, talento existe, certas pessoas têm facilidade por uma coisa que outras não têm e vice-versa. Só que eu tava lendo o Tools of Titans, né? O audiobook e na versão estendida, que tem o Knight Rider, que ele faz uma participação, acredito que seja só na versão estendida, em que ele faz uma analogia matemática muito interessante, que é o que acontece com as crianças no colégio. Então imagina duas crianças, tá? E elas vão colocar horas para realizar uma atividade. E vamos supor 100 horas, tá? Numa determinada atividade, esforço ali, né? E daí, só que uma é talentosa para aquilo e a outra é média. Então, e vamos supor que ela seja que aquele talento represente 5% a mais de desempenho, de desenvolvimento naquela atividade. E então, enquanto uma criança tem 100%, a outra vai ter 105%. Então, elas colocando 100 horas de esforço numa atividade, as duas em paralelo, e supondo que cada hora corresponda em mês de exemplo aqui, corresponde a 1 ponto de perícia naquela atividade, depois de 100 horas, a primeira criança que tem o talento, que dá 5% a mais para ela naquela atividade, ela vai ter 105 pontos de perícia naquilo, enquanto a outra criança vai ter 100. E daí, automaticamente, e bom e ruim, e ser capaz, não ser capaz, é comparativo, né? Isso ser bom e ruim é por definição uma comparação. Se tu é bom em alguma coisa, é porque tu tá te comparando às outras pessoas, né, a média, para ver como elas agem naquilo, e daí tu vê o quão bom tu é em relação às outras pessoas naquilo, e daí tu vê se tu é bom ou não. Tu, claro, pode ver se tu é bom em relação ao teu eu passado, né, se tu melhorou, se tu é melhor que o teu eu passado, mas se tu é bom em algo, é porque tu é melhor que a maioria das pessoas, né, isso é por definição. Então essa primeira criança, ela vai ver que ela é boa naquilo, que ela desempenha melhor naquilo,
Isso vai deixar ela empolgada, vai deixar ela feliz, ela vai querer fazer mais, porque ser bom em algo traz felicidade para o ser humano, isso é assim. E a outra criança, ela vai olhar aquilo e vai pensar, bah, eu não sou tão bom, porque ele foi melhor que eu, então eu não sou bom, e ser ruim em algo, normalmente a pessoa não gosta, então vai trazer uma noção ruim de infelicidade para a criança. E como as crianças elas têm a mesma carga horária no colégio, começa a ficar claro com o passar do tempo as que se destoam em certas atividades e outras que não se destoam. E o colégio tu não consegue abranger todas as características do ser humano, então aquelas que têm mais talento para as habilidades que são desenvolvidas no colégio, elas vão se destacar. E os professores então entram aí e começam a tratar aquelas crianças que vão melhor diferente. Elas começam a ser mais elogiadas, aquelas crianças elas são tratadas melhor, enquanto as outras que vão mal já meio que são deixadas de lado. E elas percebem isso. E isso se torna algo que vai desmotivando essas crianças. E daí elas vão crescendo, isso vai, na adolescência vai acontecendo, e isso vai se expandindo. Então eu acredito muito que essas pessoas que enxergam as outras como pontos fora da curva é porque não tem essa noção que o talento ele pode ser superado. Que nem no livro, Talent is Overrated, que, cara, beleza, tem pessoas que vão precisar colocar menos horas para desenvolver tal habilidade em relação a ti. É só, se tu quer superar ela, se tu colocar mais horas naquela atividade. E daí para tu chegar num estado de maestria, onde horas e horas e horas e horas e horas são postas naquele desenvolvimento, cara, se tu tem a habilidade de colocar mais esforço, 5% a mais esforço que aquela outra pessoa, beleza, no teu dia, vamos supor que por dia tu coloque 10 minutos só. Vamos supor que as duas crianças elas vão desenvolvendo uma habilidade e todo dia elas colocam 5 horas. Só que a que tem talento coloca 5 e a que não tem talento coloca, sei lá, 5 e 10 minutos. Só que ela é muito mais consistente nisso e elas fazem isso por anos. Vai chegar um momento que essa criança, por ela ser mais consistente em relação ao esforço e talento, ela vai superar. E isso, então, toda essa construção e explicação que vem no livro, que eu achei muito interessante, é para mostrar que, então, as pessoas elas enxergam essas outras como pontos fora da curva e dão toda a razão para o talento que aquelas pessoas têm, como, se eu não tenho talento, é inalcançável para mim, quando na verdade isso não é. E daí, para ela não sentir a dor de ser, digamos, pior que outra pessoa, ela se bloqueia para a possibilidade dela conseguir superar. Porque se ela aceita que existe a possibilidade de ela colocar mais esforço para superar a outra, ela vai pensar, então eu poderia ter feito isso antes, então quer dizer que eu tenho essa capacidade, eu simplesmente neguei ela pra mim, não posso aceitar isso, que isso vai me doer muito, então eu não vou aceitar, e daí ela se fecha propositalmente pra isso. Do something! Do something! Do something! Então é isso aí, vamos encerrar por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pelo vídeo de hoje era só, deixa o like se tu curtiu, te inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse, um dos nossos últimos vídeos vai estar ali, redes sociais ali embaixo. Pelo vídeo de hoje era só, valeu, falou e fomos! Pronto? Tô pronto.